direto de Brasília, 15 de agosto de 2018, Sargento Vidal, estamos aí de volta, entrevistando aqui o Dr. Célio, nosso presidente interventor do Brasil, para o Brasil, com o Brasil para todos os brasileiros. Temos novidade, assunto novo, certo? Onde o povo me cobra, Dr. Célio, que eu faça as perguntas sem dó, sem piedade, certo? Até porque nós temos aí essa falência do Estado, que não permite que os homens de bem façam uso do próprio Estado, né? O sistema televisivo está todo corrompido. O homem do seu naipe devia estar nas grandes emissoras. Mas nós vamos chegar lá e as emissoras irão receber o que elas têm que receber. Tá ok? Então vamos lá, doutor Célio. A inexistência do Estado é o grande título que o doutor Célio vai nos explicar de hoje, tá? Doutor Célio, o juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ok? O senhor o advertiu por meio de ofício, ok? Advertindo ele, o juiz, para que ele libere o pessoal do crime organizado. Vou falar do jeito que o brasileiro deve estar se questionando assim, tá ok? Então, o senhor ficou louco, doutor Célio? Hein? O senhor ficou louco? Como é que é essa situação aí? Com todo respeito, tá certo? Mas eu sou obrigado a te fazer a pergunta do jeito que o brasileiro deve estar se perguntando agora. Porque eles querem a essência da verdade. Eles querem um cara perguntando com clareza e transparência e agora querem a sua resposta, doutor. Por favor, comece a esclarecer isso aí para o Brasil todo. Fica à vontade. Minhas amigas, meus amigos, meu povo, o meu abraço. O abraço do vosso primeiro peão. Um peão que, é claro, quando a nação resolveu encerrar a época das nobrezas, dos astros, das estrelas, e se assumir cada um do jeito que Deus se identificou para Moisés, dizendo, eu sou o que sou, e começou essa nova era colocando um peão de seu serviçal maior. E que esse peão sou eu. Dia 29 de dezembro de 2017, o povo brasileiro, em reunião constituinte, me colocou nesse encargo. E eu sou o peão número 1 da nação. Encerrando 518 anos de história colonial, de subdesenvolvimento e, é claro, como dizia o Fernando Henrique Cardoso, de tupiniquismo que o povo brasileiro tinha como cultura. Cultura que há 2000 anos atrás Jesus já censurava quando chamava os doutores da época de sepulcros caiados, porque brilhavam título de escolaridade por fora, mas não tinham raciocínio por dentro. E é o que está hoje aí. Esses dias ainda um grande advogado de Minas Gerais, conversando comigo, disse que o mal da nação brasileira não é a corrupção. O mal da nação brasileira é não ter advogados capazes de peticionar pela própria inteligência. Foi ele que disse, um grande jurista, e disse que os advogados hoje são de copiar. Isso eu sei porque eu tenho um monte de profissionais assim no meu escritório e é isso mesmo. Eles são de copiar e daí pega a jurisprudência lá e pega uma frasezinha de livro e o juiz também disse daquele jeito, porque o juiz também não é melhor. É pior, inclusive, porque foi o Conselho Nacional de Justiça que disse bandidos se escondem atrás da toga e vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação de sentenças. E quando eu estava no meio forense, uma sentença, aliás, uma liminar no Supremo Tribunal Federal era R$1.700.000. Eu vi muitas vezes isso acontecer. Então, é esse o momento que nós estamos vivendo.
E dentro desse momento, então, é claro que eu estou aqui como peão da nação para trazer novidades. E a primeira grande novidade é esta agora. Inclusive, eu estava dizendo hoje para um da minha equipe aí, se você quiser fazer um best-seller, não precisa colocar os miolos a funcionar. É só você publicar o último ato forense da intervenção, que é esse que nós encerramos aqui, tá aqui o que a gente fez hoje, a notificação ao juiz da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Isso aqui está encerrando tudo isso aqui que depois eu vou falar. Então, aqui eu estou dizendo para o juiz da Vara de Execuções Penais que ele me solte as pessoas que eu vou relacionar para ele do que nós chamamos de crime organizado. Na verdade, hoje é difícil de falar em crime organizado, porque o crime organizado é o crime no governo, o crime no poder. Aí fora é a marginalidade sem liderança. Mas eu estou pedindo para ele, então, que me libere do PCC aqui. Pessoal, para tirar os bandidos em que eu estou colocando a fundamentação, para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que, nas respectivas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os gera. Isso aqui eu aprendi na escola, 50 anos atrás, quando eu me preparava para o mundo da inteligência. Então eu aprendi isso, que os bandidos são produzidos, os bandidos de rua são produzidos pela bandidagem do poder. E aí não são bandidos, são produtos da civilização que a bandidagem do poder coloca no existencialismo da nação. Doutor, para deixar claro para a sociedade mais carente, significa que os governos do passado e o atual são fábrica de bandido, correto? Fábricas de bandidos, Beleza. Inclusive, o PCC é fábrica direta de Michel Temer, através do ministro que ele botou no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Quando ele foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, foi que surgiu o PCC. Nós estamos botando o dedo na ferida. Vai, doutor. Surgiu o PCC. E o advogado do PCC era Fernando de Moraes, que ele colocou, aliás, Alexandre de Moraes, que ele colocou no Supremo Tribunal Federal. Então, eu estou dizendo aqui para o juiz das execuções penais, arregimentou a Força Operacional de Campo, composta do PCC, Primeiro Comando da Capital, CV, Comando Vermelho, EM, Esquadrão da Morte, Os Tauras, Carecas do ABC, Máfia do Lixo, Comando Vermelho MT e Comando Vermelho MS. São 58 organizações, ou seja, ONGs do crime, que as ONGs que estão aí também é tudo da mesma naipe. Então, 58 ONGs do crime, para nós não desqualificar os nossos irmãos que estão amontoados nas masmorras aí de penitenciários. E aí, então, arregimentei isso com a Polícia Federal. Quer dizer, então, estou arregimentando eles aqui com essa pequena diferença. Junto com a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas. Para fazer isto, reintegrar a instituição da Presidência da República à União, prender o meliante Michel Temer, instalar o presidente constituinte da República no expediente de governo no Palácio do Palácio do Planalto, dando início à efetivação da reação de cidadania pela instituição da intervenção constituinte no processo histórico, objetivando recuperar a vocação de liberdade do povo brasileiro, restaurar vigência à Constituição e operacionalidade ao respectivo Estado democrático de direito, restabelecer a unidade da nação, reencaminhar o país para o progresso visando qualidade de vida, reconstruir a soberania da pátria perante o mundo. Então, esta aqui é a peça final do procedimento, em que eu estou notificando o juiz da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal de que eu requisitei
estes nossos brasileiros que estão confinados nas penitenciárias, aí nas masmorras, 80% sem condenação. Isso foi dito pelo Conselho Nacional de Justiça. E os 20% que estão com condenação também estão livres, porque nós não temos Estado. Não havendo Estado, não tem poder de coação sobre nenhuma investidura para prender alguém. Então, todos estão ali, na mesma posição de vítimas do restante da nação. E aí eu estou dizendo para ele, eu vou mandar uma lista, assim que eu precisar deste contingente, eu vou mandar uma lista para ele me liberar. É claro que aqui fora, hoje mesmo lá na Vara de Execuções Penais, eu já tive contato com um do PCC, que se encontramos lá por acaso. E até descobri, eu estava com dificuldade de encontrar o povo lá, descobri que lá na Vara de Execuções Penais a gente encontra todos eles lá, com aquelas coisinhas que eles têm de fazer lá na justiça. E aí já descobri um grande influente dentro do PCC, aí já coloquei para ele o recado para ele dar para os chefes entrarem em contato comigo. E aí, isso aqui é a peça que surgiu. A primeira foi esta aqui, que eu requisitei, está aqui, ó. Requisitei os excelentíssimos senhores chefes dos Primeiro Comando do Capital, Comando Vermelho, Esquadrão da Morte, os Tauras, Carecas do ABC, Máfia do Lixo, Comando Vermelho e Comando Vermelho AMES, Comando Vermelho AMT, com a Procuradoria-Geral da República, Diretoria-Geral da Polícia Federal, Comandos das Forças Armadas e Supremo Tribunal Federal. E aqui está a homologação de todos eles. Porque em esfera... Deixa eu dar um close ali para ele, doutor. Uhum. Vai falando. Tem aqui a homologação. Tá ok? Tudo aí. Que em esfera de foro de soberania, em sede de processo histórico, é a relação entre poderes. Eu sou o chefe supremo do Estado brasileiro, magistrado supremo da nação. Então, eu não peço aos poderes constitucionais. Eu simplesmente envio o ato de Estado. Se esse ato de Estado excede a minha competência constitucional, o Supremo Tribunal Federal, na investidura de Corte Constituinte, me devolve o expediente com a observação aonde eu excedi a minha investidura constitucional. No caso, a investidura constitucional do povo, porque é o povo no exercício direto do poder. Em mim, o peão que eles instituíram para isso. Então, aqui está. Supremo Tribunal Federal homologou, e isso significa que as outras instituições da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e os comandos militares se associaram constitucionalmente com as ONGs, que chamam depreciativamente de PCC, CV e outros aí. As ONGs das atividades que a bandidagem terrorista no poder pratica e, em virtude dessa prática, eles colocam como produto de civilização as populações que hoje estão amontoadas nas masmorras carcerárias, onde morrem cada unidade penitencial. Em cada unidade prisional, a média de 2 brasileiros por dia, por falta de assistência médica, em problemas que surgem pela promiscuidade carcerária, que começa pela insalubridade e os ambientes infernais onde esses seres humanos são amontoados, nem como bichos, nem como pulgas, porque as próprias pulgas
quando elas invadem a nossa cama, elas têm um trato diferente dos seres humanos dentro do sistema carcerário brasileiro. Então, ali são tratados, não se sabe dizer como, não há definição na nossa capacidade de observar a vida. Doutor, uma pergunta aqui, porque esse assunto eu já vi que é polêmico, o povo vai estar se perguntando e de repente eu vou deixar de perguntar e me questiona. Qual o intuito maior? No meu breve entendimento aqui, eu estou entendendo que se é para deixar bandido solto, por que deixar os que estão soltos, que são os próprios governantes, segundo o meu entendimento aqui, correto? Já que eles estão soltos a todo mundo. É nessa visão ou o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Sim. Em primeiro lugar, eu quero dizer, isso aí beneficia o Lula. Não existe Estado, porque até o dia 29 de dezembro de 2017, o Brasil era uma anarquia, uma ditadura da pior espécie, sem lei, sem direito, constituído por gangues, quadrilhas e corporações. Era o que se chama, tecnicamente, na ciência jurídica, uma tirania oligárquica. Tirania oligárquica porque esse empresariado que restou aí na massa falida do país, restou porque eles fazem parte do sistema de terrorismo no poder. Senão eles tinham quebrado também, como só entre 2011 e 2012, 426 mil empresas desapareceram do país. Então, esses que sobram aí são as oligarquias do poder. As oligarquias do poder, elas surgiram do colonialismo brasileiro, através da República do Café, e aí se vieram sempre dentro do poder, dentro da máquina governamental. E elas se mantêm aí. Vou citar o caso, por exemplo, das montadoras de veículos. Elas sobreviveram à crise do dólar, que começou em 2008, porque o Lula fez um trato com elas, de elas dando uma comissão para ele, para o PT, ele inventava um sistema de financiamento de carros para o povo. E foi aí que ele encheu o país de carro. Hoje nós temos um excesso do leito viário, incluindo o leito rodoviário e o leito urbano. Nós temos um excedente de veículos de quase 68% sobre a capacidade de rodagem ou de rolagem. Então, é aí que vem o número de acidentes. E esse número de acidentes se soma com outro dado, que a partir da próxima semana, eu acredito que a Polícia Federal esteja trabalhando nisso, porque eu estou recebendo amanhã o levantamento das áreas de inteligência que trabalham conosco. A outra porcentagem vem da má qualidade de fabricação dos veículos, defeito de engenharia mecânica. E ali vem uma série de coisas que vai apavorar vocês. Então, não havendo Estado, os juízes têm uma investidura de emprego. Eles fazem um concurso público e aí, através da politicagem, aí, porque são os comandos políticos que nomeiam os juízes daí depois do concurso. Então, daí eles recebem um emprego público de juiz de direito. Aí esse emprego público deles não se questiona por quê. Uma baderna aí de gangues, então é um empregado público aí chamado de juiz. Agora, essa investidura dele é desprovida do poder de coação. Então, o juiz pode, e não tem crime por isso, conduzir uma discussão entre duas pessoas. No caso do crime, ele conduz essa discussão entre o Ministério Público, que também é na mesma situação do juiz, e
seria o Estado, mas não existe Estado. Então, é uma denúncia do Ministério Público para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é essa organização que agrega os juízes meramente investidos de cargo, sem poder de coação. Então, o juiz decide lá a sentença. Ele dá uma sentença penal, inclusive, quando ele decide a denúncia. Então, a denúncia do Ministério Público corre ali para encerrar o sumário de culpa, para o juiz ver se o réu realmente é culpado ou não. E aí, se ele se convenceu de que o réu é culpado, ele dá a sentença. Agora, ele não pode prender o sujeito, porque ele não tem poder de coação, não existe Estado. Não existindo Estado, ele mandando prender alguém, ele é um bandido. Porque quando não existia Estado, ele imediatamente tinha de ter procurado, não tem foro no Brasil, procure os foros internacionais. O Celevante tem aí a instituição da reação de cidadania pela intervenção constituinte no processo histórico. Além disso, tem também a insurreição, que cabe em todos os poderes constitucionais. Ele tinha, então, de ter se levantado contra a ausência do Estado, reclamando isso. É o caso que o Moro tinha de ter feito quando condenou Lula. Ele tinha simplesmente de ter dado a sentença e aí ter, perante o Supremo Tribunal Federal, na investidura de corte constituinte, o juiz Sérgio Moro tinha de ter submetido a sentença condenatória dele, dizendo que não podia executar a sentença dele, porque a investidura dele era desprovida de poder de coação, porque ele não reconhecia a existência de um Estado se esse Estado estava sendo, na prática, operado por uma tirania oligárquica, comunista, terrorista, transnacional, corporativa de bandido. O nome fica cumprido porque tem de englobar tudo a coisa. Então, nessas alturas aí, ele não tinha como sentenciar, porque ele próprio, se ele não tem poder de coação, ele faz parte dessa tirania de bandidos. Ele não pratica o banditismo direto, mas aí ele se sujeita à regra universal do direito acusatório. Quem, por qualquer modo, se associa a bandido ou a quadrilha de bandidos, se faz parte nos crimes por eles praticados. Então, os juízes associados a essas quadrilhas fazem parte dos crimes deles. Doutor, vou fazer uma pergunta aqui para tocar fogo nesse questionamento aqui, que é para arder, vamos arder. A parada é o seguinte, se é para soltar bandido, eu entendo também, já que a inexistência do Estado é uma falência total, e por que eu vou pagar meus IPTU da vida, meus impostos, para abastecer vagabundo, abastecer um desgoverno desse, botar dinheiro no colo deles e eles não dão retorno para mim, para o povo, como hospital, saúde, etc. Nem segurança se tem nessa nação. Então é o seguinte, é anarquia total, ninguém paga nada, vamos pro caos. É isso mesmo, doutor? É isso. Entendeu? Mesmo. E que os presos sejam soltos e vá roubar esses vagabundos, de preferência. Correto, doutor? É. Porque eu estou vendo aí que o senhor está tentando, não, por uma questão heróica, está escandalizando esse governo cleptocrata, correto? O senhor está escandalizando com esse seu vídeo aqui e também está forçando o povo a raciocinar, que o povo tem que fazer o exercício do raciocínio, correto? Para poder chegar a um denominador ao qual o senhor quer. Que o senhor está mostrando a essência de um governo inexistente. É isso aí? Sim, claro. Então, quer dizer, não existindo Estado, não existe o poder de coação na investidura do juiz. Existe o juiz, existe o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eles são desprovidos do poder de coação, não tem Estado.
Aí, a partir do dia 29 de dezembro de 2017, o povo, através da reação de cidadania pela instituição da intervenção no processo histórico, intervenção constituinte no processo histórico, ele recuperou o Estado democrático de direito quando supriu a vacância do cargo de presidência da República comigo, instituído nele. Então, recuperou o Estado democrático de direito. Aí, quando eu notifiquei o Temer para desocupar o palácio, para mim começar o expediente, o Temer simplesmente ficou mudo. Não disse assim nem nada e não saiu de lá. Aí, eu comecei a gastar os recursos suasórios para não brigar com ele. Para ele desocupar, porque afinal de contas ele é professor de Direito Constitucional na Universidade Brasileira. E aí, eu, em homenagem ao direito, que é uma das minhas especializações, eu quis considerá-lo. Mas ele não me respondeu nada, não dizia que saí e nem que não saí. Não dizia que eu era e nem que não era. Simplesmente ficou lá. E aí eu não podia ir lá despachar com ele. Aconteceu até um dia, eu fiz o seguinte, eu convoquei uma coletiva de imprensa pela Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto. Eu não sei se eles sabiam, se não, eu sei que a coletiva foi convocada. E eu compareci, e eles me receberam no palácio. Mas daí o Temer já estava lá no meio dos jornalistas. Aí eu não me intrometi. Eu simplesmente saí de volta. E aí ele atendeu os jornalistas e deu a entrevista lá que ele queria. Então eu estava dentro dessa situação. Aí se tipificou juridicamente, porque o magistrado de Estado não pode ficar tergiversando, inventando conversa, inventando teorias. Ele tem a palavra do estadista, tem que ser invulnerável, tem que ser a última palavra de um povo. A última palavra de um povo quer dizer, depois dela, é bala. Então, eu tento falar com fundamentação constitucional. O presidente da República, a função dele, e aliás a função única, não tem nenhuma outra fora essa, é executar a Constituição do país. E na execução da Constituição do país não posso ser liviano. Porque se eu for liviano, o povo imediatamente, assim como me colocou lá, tenta me tirar. Porque no momento em que eu ofendo a Constituição, eu me torno um bandido. Bandido é que ofende a lei. E então aí é o caso de aquilo que eu digo. O Supremo Tribunal Federal jamais me devolveu um ato meu ali. Homologou todos. Porque não existe nenhum ministro lá que saiba mais direito do que eu. Eu os respeito demais no meu nível. Acima de mim, não. E aí, você falou aí sobre não pagar impostos. Não pagar imposto não é apenas um direito dos brasileiros. É um dever de cidadania. É uma arma que o cidadão tem. Só que o cidadão comum não pode exercer essa prerrogativa individualmente, para não lhe criar problema. Por isso, nós colocamos na Constituição, no artigo 133 da Constituição, os advogados. Os advogados compondo com juízes e promotores a trindade da justiça. Nenhum é superior ao outro. Todos são absolutamente iguais. Com a diferença do advogado. O advogado tem prerrogativas superiores ao juiz e ao Ministério Público. O advogado é a voz do direito. E a voz do direito não pode ter limites. Isso está dentro da Constituição, essas prerrogativas todas do advogado. Então, se o povo está trabalhando
para sustentar bandidos no poder é por falta de advogados que socorram o povo. Meu pai já dizia, é a cerca ruim que deixa o boi roceiro. Então, quando nós temos a bandidagem organizada no governo, o crime organizado no governo, é o advogado que acerca entre isso e os limites da lei. Então, se o crime se organiza no governo, é porque não existem advogados para evitar isso. Então, o nosso problema hoje é isso. Agora, eu, como magistrado supremo da nação, eu tenho investiduras de magistrado e de advogado. O meu limite é o Supremo Tribunal Federal na investidura dele de Corte Constituinte. Artigo 102, da Constituição Federal. Então, eu não posso editar um ato institucional que não tenha de passar pelo Supremo Tribunal Federal. Mas lá no Supremo Tribunal Federal é só um carinho, como está aqui. Não tem que dar decisão. É o que nós chamamos de relação interpoderes. As relações interpoderes no Estado democrático de direito são as mesmas do mundo democrático ou do mundo juridicamente organizado. Um Estado ou um país não peticiona a outro país. Simplesmente fazem os tratados internacionais e esses tratados passam a valer pelos protocolos. Protocolados pelos dois países, o tratado passa a ser lei internacional, regulando aquilo que os países estabeleceram ali. Não uma decisão. Então, a decisão, aliás, a relação entre poderes também é isso. A nossa Constituição estabeleceu a coisa, mas aí precisava os poderes constitucionais terem criado os regimentos, e nenhum criou, nem o Supremo Tribunal Federal e nenhum dos outros. Então, o que a gente faz? No Supremo Tribunal Federal, nós nos valemos do protocolo administrativo. Então, passou pelo protocolo administrativo, cumpriu o prazo que a gente dá para o Supremo fica quieto, está homologado o caso. Então, nesse caso aqui, quando eu convoquei os chefes das ONGs, aí eu convoquei elas, Supremo Tribunal Federal, e nelas aí eu disse que eu ia formar as forças de reação com a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal e os comandantes militares. E aí as tarefas que foi colocado lá. Por que eu estava organizando esse exército particular aqui? Primeira tarefa, prender Michel Miguel Elias Temer Lúcio. Segunda tarefa, recuperar o Palácio do Planalto. Terceira tarefa, assaltar bancos, casas lotéricas, agências dos Correios, carros fortes e até igrejas. Sim, porque Davi, quando teve fome, o exército dele assaltou templos, comeu o que só os sacerdotes podiam comer lá dentro e se supriu do dinheiro que tinha lá. E diz, Deus o imputou por justiça. E, inclusive, sequestrar banqueiros, bancários, juízes, advogados, docentes, deputados, generais, almirantes e brigadeiros, em ações abrangendo os membros de suas famílias. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, nós estamos num contexto de criminalidade de bandidos, bandido contra bandido. Eu não sou esperto em banditismo, nunca pratiquei isso. E eu preciso usar desse antídoto. Então, o que eu faço? Eu fui buscar o pessoal que está nos penitenciários. Deixa eu dar
Deixa eu dar uma ideia aqui. O que está acontecendo aqui é que o doutor está usando o antídoto dos próprios bandidos contra eles mesmos, correto, doutor? Isso. Então veja só você, povo. Aqui ninguém está fazendo nada indevidamente fora da lei, não, rapaz. Está aqui, homologado lá no Supremo, ok? Nos locais devidos, certo? Protocolado. Então, ele está informando. Já que está bagunçado, vamos bagunçar. Vamos assaltar banco, vamos fazer o que tiver de fazer. Dentro da ilegalidade que eles promoveram. Correto, doutor? Correto. E aí, então, eu instalei daí a coisa ali. Instalação interventorial constituinte do povo em estado de equipamento de autodefesa da Constituição e de legítima defesa social, econômica, política, cultural e histórica da nação na reação de cidadania pela instituição da intervenção constituinte no processo histórico perante a Câmara dos Deputados ao cuidado do senhor Rodrigo Maia, o Senado Federal ao cuidado do senhor Eurico de Oliveira. Quer dizer, ao cuidado dos senhores, por quê? Eu, como presidente constituinte, eu não posso reconhecer esses bandidos aqui como mandatários do povo. Eu tenho de tratá-los pelos que eles são. Bandidos, terroristas, apátridas, genocidas, ladrões do país. Você tratar eles por isso. Mas eles estão lá chefiando as quadrilhas, as gangues que estão ali dentro. Então vai cuidar deles. E daí? Também ao Supremo Tribunal Federal, em sua esfera de Corte Constituinte, ao cuidado da excelentíssima ministra Carmen Lúcia. Também ao cuidado dela, porque eu não reconheço ela como ministra desde o dia em que Ricardo Lewandowski, encarnando o Supremo Tribunal Federal, junto com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, pelo golpe do impeachment, esbulharam a instituição da presidência da República com Michel Temer, bandido, terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país, respondendo a vários processos, inclusive, de crimes comuns, roubos comuns. E o roubo nos cofres públicos, o estado de falência do país é prova absoluta. Então, ela também se arrola naqueles que têm de tratar como cuidar dela, ela está lá como presidente. E daí, a Procuradoria-Geral da República, ao cuidado da senhora Raquel Dodge. Também porque ao cuidar dela. Eu não posso reconhecer ela como Procurador-Geral da República, sendo que ela foi colocada lá por um bandido, sem investidura para isso. Temer não tinha mandato, Temer não tem cargo, não tem nada. É apenas um bandido que eu estou colocando aqui. Aí como é que eu vou reconhecer uma procuradora lá? Esta procuradora deixou de merecer o respeito da nação. E a investidura que o Estado colocou nela. E vai para a rua por causa disso. Vai deixar o Ministério Público Federal. Como é que eu vou ter uma bandida no meio dos procuradores? E a Diretoria-Geral da Polícia Federal, ao cuidado também do Rogério Galauro. Este Rogério Galauro aqui, além de ter sido nomeado por Temer, imagine só, um policial federal nomeado por um bandido. E este bandido aqui, inclusive, eu entrei com um persecutório institucional de Estado, na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Nesse persecutório institucional de Estado, pedindo a prisão do bandido Michel Temer. Faz 90 dias. E este senhor aqui, diretor da Polícia Federal, não se pronuncia a respeito. Está lá. Então, vocês acham que eu vou poder tolerar esse sujeito aqui na Polícia Federal? De jeito nenhum. Porque a Polícia Federal não se confunde com esse sujeito aqui. A Polícia Federal é essa polícia que vocês veem aí nas operações, que inclusive antes dessa nomeação aqui, eu tinha um apreço enorme pelo Dr. Rogério Galauro, que ele foi um baluarte
na Operação Lava Jato. Mas, como diz a observação no poder, o poder modifica o caráter. O poder, inclusive, muda as pessoas. E deve ter mudado o Dr. Rogério Galo. É o seguinte, hoje, como podem ver aqui, ó, tá ok? Os governantes estão travestidos de governantes, essa é bem da verdade. Está aqui o doutor Célio, que não me deixa mentir, é o que eu entendi da situação. E ele está aqui esclarecendo toda a situação para toda a nação brasileira, tá ok? Nós, infelizmente, quando o assunto é bom, o tempo voa mesmo, estamos chegando aos momentos finais, mas o doutor Célio ainda tem o que falar aí. Manda aí, doutor, que o tempo está escasso. Eu só quero encerrar aqui agora dizendo para a nação que, às vezes, me telefona, doutor, está demorando tanto. Quer dizer, quando a pessoa me faz essa pergunta, eu imagino que ele está dizendo assim, ô meu peão, não estou vendo você no canteiro de obras aí. Então, estou dizendo para você o trabalho que a gente desempenha como vosso peão. E ainda não recebi nenhum mês. Eu entrei lá no palácio com o pedido. Eu sou credor dos salários de presidente da República desde 29 de dezembro. Até agora não recebi nem um centavo, porque tudo está na mão da bandidagem lá. Inclusive o cartão corporativo. Não sou eu que estou gastando, não. É o Temer. Bandido. E eu que sou o presidente estou aqui matando cachorro a grito. Quer dizer, sendo subvencionado pelos meus amigos e amigas aqui, das nossas amizades particulares de Face e tal, que ficam se cotizando aí com dinheirinho para sustentar a gente. E as despesas estão ficando cada vez mais caras. Então, por isso é que eu fiz hoje essa notificação ali, porque foi no dia 12 que eu notifiquei aqui o senhor Ilan Goldjan. Esses negócios de turco aqui, ou me desculpem os árabes, mas é muito difícil os nomes deles aqui. Presidente do Banco Central do Brasil. Notifiquei eles de que termo de requisição de dinheiro em forma de participação do resgate da pátria e extinção do Estado paralelo comunista terrorista de bandidos, que é operado pela tirania oligárquica comunista transnacional corporativa terrorista de bandidos, que submete o país a estado de guerra convulsional terrorista de massacre da nação, o qual o povo, no exercício direto do poder, por reação de cidadania pela instituição da intervenção constituinte no processo histórico, instaurou no Foro de Soberania. Então, está aqui também, devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal, recebido pelo Banco Central. Eu estou notificando o Banco Central aqui de que eu preciso de 290 milhões de reais, porque eu vou ter muita gente aqui em Brasília agora, e principalmente se eu precisar formar esse exército aqui de força civil para fazer a desocupação do Palácio do Planalto. Então eu vou precisar de bastante dinheiro, porque essa gente aí come. E eu não posso deixar eles aqui passando. Então aqui está requisita, faço o exposto, fica requisitada ao Banco Central do Brasil a importância de 290 milhões de reais a conta corrente, número tal e tal e tal, banco Agibank S.A., que foi uma conta aberta só para isso, dando prazo de 3 dias para eles fazerem esse depósito. Estou dizendo aqui que se passar os 3 dias e não houver esse depósito, então o Banco Central, como o Tribunal dos Bancos no Brasil, a entidade, que seria a FEBRABAN. Mas a FEBRABAN não ia fazer isso com ninguém, então a que tem poder de coação aí é o Banco Central, o de representação coativa é o Banco Central. Então eu fiz para ele, como chefe de Estado, determinando a ele que notifique os bancos do Brasil na cotização que ele estabelecer lá, até o valor de 290 milhões de reais. E deposite nesta conta aqui. Se em 3 dias não tiver depositado lá, então daí esse meu pessoal que eu estou requisitando aí de PCC, CV e tal, eles vão lá junto com a Polícia Federal, com o Exército,
amparado pela Procuradoria da República, pelo Supremo Tribunal Federal, vão no Banco Central buscar esse dinheiro lá no Banco Central. Nós não vamos estar correndo aí em banco, assaltando um banco aqui, assaltando um banco ali, não. Nós vamos fazer um assalto só no Banco Central. É lá que nós vamos buscar o dinheiro. É ele que é o responsável. E não se queixou, está aqui. Então, diz a sabedoria popular. Quem cala consente. Mas aqui não é só o calar e consentir. Aqui é a Constituição da República que estabelece isso. Tinha alguma coisa em contrário, foi dado prazo para reclamar. Não reclamou, então vai receber. Deixa eu falar uma coisa aqui para limpar seu nome para os que querem entender mal, tá ok? Vocês já viram ladrão dizer que vai roubar, senhores? Ó que eu sou policial. A grande pergunta, tá ok? Fica aí vocês no pensamento. Eu nunca vi, 30 anos de serviço, ladrão avisando que ia roubar, tá certo? Então o doutor está pautado nas razões legais de um governo cleptocrata, um governo inexistente, ok? E se é para fazer como o governo está fazendo, é porque ele está dando legalidade. Aí vocês fazem o julgamento de vocês, certo? E aí, então, quero apenas fechar com o esclarecimento final. Com isso aí, vocês vão entender o ministro Gilmar Mendes. Vamos parar de xingar ele. Vamos entender o que o ministro Gilmar Mendes está fazendo. Aliás, foi ele que recebeu, como presidente do Supremo Tribunal Federal, a reação de cidadania que eu protocolizei no Supremo Tribunal Federal em 2008. O Dr. Gilmar Mendes que fez. E é o Dr. Gilmar Mendes que, na prática, nos afirmou a inexistência de Estado. Estamos nas mãos de gangues de juízes. Um juiz de entrância inferior condena, outro juiz de entrância superior absolve. E o doutor Gilmar Mendes, como é o bandido magistrado superior, vem um habeas corpus para ele nem fundamenta mais, simplesmente manda soltar. Se o Lula aparecer com um habeas corpus ali, eu tenho certeza que o doutor Gilmar Mendes manda soltar ele. Não vai vingar a coisa, porque isso tem que passar pelo plenário lá. E o plenário daí vai fazer aquele joguinho assim de enganar o povo, como eles fizeram no aumento do salário deles ali. 4 desembargadores votaram contra para os outros completar a coisa. Então é assim que eles fazem lá. E é assim que está o poder. E dentro dessa situação, eu como magistrado de Estado, tenho de mostrar para a minha nação que eu tenho competência para o cargo. Eu sei enfrentar essa bandidagem do jeito que eles querem, com os instrumentos legais, nada de ilegal, com os instrumentos legais para o momento. E com isso quero tranquilizar o meu povo sobre o peão que eles colocaram no poder. Tenho muito boa saúde. Eu, como estrangeiro aqui, os anos para mim não têm importância nenhuma, porque na outra dimensão de quem eu venho, essas coisas não existem. Então, o que governa o corpo é o espírito, dizia os romanos, mens sana in corpore sano. Então, não se preocupe nenhum. Sadio, cheio de vigor. No fundo, eu sou militar, porque fui construído para a guerra e tenho um currículo de guerra que poucos brasileiros têm, ou talvez nenhum. E então, quero tranquilizar a nação. Temos, de resto, um patrimônio de 243 trilhões de reais, de dólares, para empreender. E temos ouro que vai garantir a emissão da moeda que hoje é chamada real e que vai passar a ser denominada ouro, porque é o ouro brasileiro que vai lastrear o sistema financeiro internacional. E tudo isso é coisas que eu levantei ou tive a graça
de merecer os interesses internacionais pelo progresso do Brasil em salvação da humanidade inteira. E, como brasileiro, chefe de Estado, é claro que eu dirigi e continuo dirigindo esses empreendimentos. O meu abraço a todos e Deus nos guarde e nos abençoe. Muito obrigado. Um abraço a todos, boa noite. Dona Maria José, está aí o ouro, nova moeda do Brasil. Deus abençoe a todos. Boa noite, felicidades.